Casamentos são momentos de alegria, mas às vezes viram palco de tragédias que ninguém poderia prever. Número 1. O massacre de casamento em Uganda. Era 26 de junho de 1994, no bairro de Naguru, em Kala, Uganda. Uma celebração de casamento tomava conta da noite com música, comida e dança. Os convidados estavam animados, sem imaginar que aquele evento se tornaria um dos episódios mais trágicos da história do país. Entre os presentes estava Richard Kumake, um soldado da Polícia Militar de Uganda. Ele já havia bebido por várias horas e começava a se comportar de forma agressiva e barulhenta. Durante a recepção, Kumake notou uma mulher chamada Irene Ai e se aproximou para convidá-la para dançar. Ela recusou com educação. Ele insistiu e foi novamente rejeitado. Kumake tentou mais algumas vezes e todas as respostas foram negativas. Um simples momento entre dois convidados começou a ganhar tensão. Ele ficou mais agressivo e começou a discutir. Algumas pessoas perceberam o que estava acontecendo e viram que a situação estava se agravando. Alguns convidados decidiram proteger Irene e enfrentaram Kumake. Pediram para que ele parasse de assediá-la e a deixasse em paz, mas ele continuou causando confusão. Começou a gritar e a provocar brigas. Foi então que os presentes decidiram expulsá-lo da festa. Nesse ponto, qualquer pessoa normal teria ido embora, dormido e lidado com a vergonha no dia seguinte. Mas Kumake não saiu para esfriar a cabeça. Pelo contrário, ele deu início a algo terrível. Cerca de 10 minutos depois, com a música novamente tocando e as pessoas voltando a dançar como se nada tivesse acontecido, ele voltou. Desta vez, armado com um fuzil semiautomático. Como policial militar, ele tinha acesso a armamento pesado. Foi buscar a arma e voltou direto ao local do casamento. Assim que chegou, mirou em Irene Ai, a mulher que o havia rejeitado, e atirou, tirando sua vida imediatamente. O barulho dos tiros espalhou o pânico. Kumake continuou disparando contra os convidados. Pessoas que estavam dançando começaram a correr, gritar ou tentavam proteger outras. Várias pessoas foram atingidas nos primeiros segundos. O local da festa virou um campo de guerra, enquanto Kumake atirava em qualquer pessoa à sua frente. 14 pessoas morreram no local, incluindo Irene. Outras 13 ficaram gravemente feridas. O chão ficou coberto de corpos e de convidados tentando sobreviver. O massacre só parou quando Kumake apontou a arma para si e tentou tirar a própria vida. Ele sobreviveu ao disparo, sofrendo apenas ferimentos no rosto. Deitou-se no chão, fingindo estar morto entre os corpos. A polícia chegou ao local e encontrou uma cena de devastação. Sobreviventes gritavam por socorro. Os agentes perceberam que Kumake ainda estava vivo e tentaram detê-lo. Eles até tentaram protegê-lo da multidão furiosa, mas os sobreviventes já estavam fartos. O pai de Irene Ai conseguiu furar o bloqueio e acertou a cabeça de Kumake, tirando sua vida ali mesmo. Ao final da noite, 27 pessoas haviam perdido a vida, incluindo Kumake. 26 eram convidados inocentes que só queriam comemorar um casamento. 13 sobreviveram com ferimentos que mudaram suas vidas para sempre. O massacre de casamento em Kala se tornou um dos ataques mais letais contra civis na história de Uganda. Tudo porque um homem não soube lidar com uma rejeição e teve acesso a álcool e armas militares. Famílias perderam mães, pais, filhos e filhas. Uma comunidade foi destruída. Um casamento que deveria celebrar o amor virou tragédia histórica. O dia 26 de junho de 1994 jamais seria esquecido em Naguru. Não pelo casamento, mas pela noite em que uma celebração virou um pesadelo. Número 2. A queda fatal no casamento no Rio de Janeiro. Era a madrugada de segunda-feira, 19 de novembro de 2012, no Rio de Janeiro. Fábio Jefferson,
Um sargento da Marinha de 33 anos havia se casado com a mulher que amava, Gisa Guimarães, apenas 6 horas antes. Mais de 200 pessoas participaram da cerimônia na igreja e depois seguiram para uma casa de festas à beira-mar para a recepção. Fábio havia planejado cada detalhe daquele casamento ao longo de 1 ano. Os convites tinham sido enviados com 5 meses de antecedência, e ele até terminou de construir a casa onde viveriam apenas 1 semana antes do grande dia. Familiares vieram de Manaus, no norte do Brasil, para acompanhar esse momento. Era para ser o início de uma nova vida. Ninguém poderia imaginar que a noite acabaria em tragédia. A cerimônia foi perfeita. Familiares e amigos assistiram ao casal trocar votos. A igreja estava cheia de alegria. Em seguida, todos foram para o clube na praia. O cenário era tudo o que Fábio havia sonhado. Música, dança, comida e bebida. Ele celebrava com os convidados. Era querido por todos, responsável e orgulhoso da carreira na Marinha. Mas, naquela noite, ele era apenas o noivo aproveitando um dos momentos mais felizes da sua vida. A festa continuava animada. Por volta das 2 da manhã, ainda havia muita gente dançando. Em algum momento, Fábio colocou um copo de cerveja no bolso esquerdo da calça. Ninguém sabe ao certo por quê. Talvez estivesse com as mãos ocupadas. Talvez só estivesse brincando. Nunca se saberia o motivo. Mas aquela pequena decisão mudaria tudo. Fábio estava na pista de dança, brincando com uma das daminhas de honra. As pessoas ao redor riam e se divertiam. De repente, ele escorregou. Talvez tenha tropeçado ou alguém o empurrou sem querer. Foi uma queda simples. Para a maioria das pessoas, teria sido só um tombo bobo. Mas, ao cair, o copo no bolso se quebrou. O vidro se partiu em estilhaços afiados e um deles cortou sua coxa, atingindo a veia femoral, uma das maiores do corpo. O sangramento começou imediatamente. Em segundos, ficou claro que algo estava errado. As pessoas ao redor ficaram confusas. Ele estava rindo instantes antes. Mas então viram o sangue. O pânico se espalhou. Chamaram ajuda médica e o colocaram em um carro para levá-lo ao hospital mais próximo, na Ilha do Governador. Os convidados estavam em choque. Gisa tentava entender o que estava acontecendo. Horas antes, eles diziam sim no altar. Agora, ele lutava para sobreviver. Mas o sangramento era muito intenso. Fábio perdeu muito sangue a caminho do hospital e faleceu antes de chegar à emergência. Uma queda que parecia inofensiva tirou sua vida em questão de minutos. O dia de casamento perfeito terminou num piscar de olhos. Na recepção, a alegria deu lugar ao desespero. Convidados choravam. Familiares que vieram de Manaus para comemorar agora enfrentavam a dor da perda. Gisa, que há poucas horas era uma noiva radiante, agora era uma viúva. Uma amiga, Fabiana Sena, de 31 anos, contou mais tarde que Gisa estava em estado de choque. Ela repetia as mesmas palavras sem parar. Eu quero meu marido de volta. As perguntas ecoavam entre todos. Por que o copo estava no bolso? Como o corte atingiu exatamente aquele ponto? Tantos pequenos detalhes se encaixaram da pior maneira possível. Se apenas um desses fatores tivesse sido diferente, Fábio ainda estaria vivo. O corpo dele foi preparado para ser levado de volta a Manaus, onde aconteceria o funeral. A casa que ele construiu para o futuro agora se tornava lembrança de uma vida que nunca se concretizou. Para Gisa e todos que estavam naquele casamento, aquela noite jamais seria esquecida. Uma celebração de amor virou uma tragédia inimaginável. Um simples gesto mudou tudo. Número 3. A noiva assassinada antes de chegar ao altar. Era 26 de setembro de 1999, em Ridgefield, Nova Jersey. Gladys Ricard, uma mulher de 39 anos, estava em sua casa vestida com seu traje de noiva. Um vestido branco com rendas no busto
e uma tiara brilhante na cabeça. Ao seu redor estavam sua mãe, seu filho de 20 anos e 9 madrinhas. Tudo estava decorado com flores brancas. Em breve, ela sairia rumo a uma igreja em Flushing, Nova York, onde seu noivo, James Preston Jr., de 36 anos, a aguardava ansiosamente. Mas Gladys nunca chegou à cerimônia. Ela trabalhava como contadora na cidade de Nova York. Havia nascido na República Dominicana e se mudado para os Estados Unidos em busca de oportunidades melhores. Sua família e vizinhos contavam que ela tinha superado anos difíceis e finalmente havia encontrado paz. Naquela manhã, a vizinha Janet Donnelly viu Gladys do lado de fora, tirando fotos com as madrinhas e acenando. Ela parecia animada e confiante. Tudo parecia correr bem, mas ninguém sabia que havia alguém observando à distância. Alguém que se recusava a aceitar que ela havia seguido em frente com sua vida. 7 anos antes, Gladys teve um relacionamento com um homem chamado Agustín Garcia. Ele tinha 47 anos, era empresário e ativista conhecido entre os dominicanos de North Bergen. Sempre muito bem vestido, passava a imagem de sucesso. Mas pessoas próximas de Gladys afirmavam que ele era abusivo. O filho dela o detestava profundamente. O relacionamento terminou cerca de 9 meses antes do casamento. Pouco tempo depois, Gladys conheceu James Preston, com quem começou um novo relacionamento. Segundo amigos, ele era totalmente diferente de Garcia. Com James, ela falava sobre o futuro, sobre ter mais filhos, sobre a importância do casamento. Pela primeira vez em anos, ela se sentia segura. Mas Garcia não aceitava o fim. Ele passou a persegui-la, ligava, aparecia, insistia. Um amigo chamado Joseph Bongiovanni contou que Gladys tentava ajudá-lo a seguir em frente, talvez acreditando que ele conseguiria aceitar a situação. Alguns relatos dizem até que os dois chegaram a se encontrar no fim de semana anterior ao casamento. Seja por empatia, seja por pressão, a verdade é que Garcia não lidava bem com a rejeição. Na tarde do casamento, por volta das 4 horas, a casa de Gladys estava cheia de gente e emoção. Ela entregou o buquê a cada madrinha e beijou todas no rosto. Seu vestido feito à mão vestia perfeitamente. E então, Agustín Garcia entrou. Ele usava terno e carregava uma maleta. Disse aos convidados que estava ali a convite de Gladys. Com toda a movimentação, ninguém desconfiou. Ele se misturou entre os presentes e se aproximou da noiva. Abriu a maleta. Lá dentro havia um revólver. Garcia sacou a arma e apontou para Gladys. Disparou diante de todos, da mãe dela, do filho, dos amigos, das madrinhas. O ambiente explodiu em gritos. O irmão de Gladys correu e entrou em luta com Garcia. Durante a briga, mais disparos foram feitos. Ao final, Gladys foi atingida 3 vezes. Caiu no chão, usando o vestido que horas antes usava com tanto orgulho. Os convidados conseguiram imobilizar Garcia até a chegada da polícia. Tudo foi registrado por uma câmera doméstica. Enquanto isso, na igreja em Flushing, James Preston ainda esperava sua noiva. Sem saber o que havia acontecido, Garcia foi preso. Seu advogado tentou alegar que ele não se lembrava do que tinha feito, que poderia ter agido em legítima defesa ou que estava mentalmente instável. Mas os promotores não aceitaram essas versões. Garcia havia seguido Gladys por semanas. Estava preparado. Foi mantido sob fiança de $5 milhões e, mais tarde, condenado à prisão perpétua. Em 30 de setembro, o velório de Gladys foi realizado na funerária Ortiz, em Manhattan. Sua família tomou uma decisão marcante. Ela foi colocada no caixão usando seu vestido de noiva. As filas se formaram. Policiais compareceram. James Preston chegou, pálido e em choque. O trauma afetou profundamente todos os familiares. Um parente de 16 anos passou a ter pesadelos recorrentes, revivendo o momento do crime. Após o velório,
O corpo de Gladys foi levado para a República Dominicana, onde foi sepultada. Sua morte gerou um movimento. Uma mulher chamada Josie Ashton atravessou diversos estados usando um vestido de noiva para chamar a atenção para a violência doméstica. O ato inspirou a criação da Bride's Walk, a caminhada das noivas. Todos os anos, centenas de mulheres usam vestidos de noiva e marcham por estados dos Estados Unidos e até pela República Dominicana. A vida de Gladys mostrou o quanto pode ser perigoso quando alguém se recusa a deixar o passado ir. Ela escolheu sair de um relacionamento abusivo e buscar felicidade. Mas Garcia, mesmo depois do fim, a privou disso. Sua família perdeu uma mãe e uma filha. James Preston perdeu a mulher com quem ia se casar. Um casamento virou um funeral, e o vestido feito para o altar foi parar dentro de um caixão. Número 4. O acidente de helicóptero no casamento em São Paulo. Era 4 de dezembro de 2016, em São Paulo. Rosemary do Nascimento Silva, uma noiva de 32 anos, se preparava para o seu grande dia. Seu noivo, Udirley Damasceno, já a aguardava ansioso no buffet Recanto Beija-Flor, onde 300 convidados estavam reunidos. A decoração estava pronta. O pastor estava no local. Tudo estava preparado para o início da cerimônia. Mas quase ninguém sabia o que Rosemary estava planejando. Apenas cerca de 6 pessoas conheciam o segredo. Ela queria fazer uma entrada impactante, um momento dramático que surpreendesse a todos, principalmente o noivo. Desde criança, seu sonho era chegar ao casamento de helicóptero. Ela organizou tudo com a ajuda do cerimonialista Carlos Eduardo Batista. Rosemary queria que aquele momento fosse inesquecível. Às 4 da tarde, ela chegou a um hangar em Osasco. O helicóptero, modelo Robinson R-44, pertencia a uma empresa de aluguel de aeronaves. O tempo parecia ideal. Céu limpo, clima agradável. Junto com ela estavam seu irmão, Silvano do Nascimento Silva, e a fotógrafa Nilda Cristina Neves, grávida de 6 meses, que iria registrar toda a surpresa. O piloto era Peterson Pinheiro, um aviador experiente. A aeronave estava regularizada e autorizada para voar até 1º de fevereiro de 2017. O voo duraria cerca de 15 minutos. Uma câmera instalada dentro do helicóptero registrava tudo. Nas imagens, Rosemary e o irmão sorriam e observavam a paisagem pela janela. A fotógrafa preparava o equipamento. Por cerca de 20 minutos, tudo parecia perfeito. Mas então, o clima mudou. Por volta do 21º minuto de voo, uma névoa repentina cobriu o céu. Em seguida, começou a chover. Nuvens baixas envolveram o helicóptero. A visibilidade caiu drasticamente. O piloto tentou localizar o local da festa, que estava a apenas 1 quilômetro dali, mas ele não conseguia enxergar nada à frente. A filmagem registrou o momento em que os sorrisos cessaram. Um alarme começou a soar na cabine. O helicóptero tremeu. A câmera se movimentava enquanto o piloto lutava para manter o controle da aeronave. Gritos de desespero tomaram conta da gravação. Todos sabiam que estavam em perigo. Durante 4 minutos e 45 segundos, o piloto tentou estabilizar o voo e encontrar um ponto de pouso, mas a neblina era intensa e não havia visão clara da área. Investigadores afirmaram mais tarde que acreditam que o helicóptero atingiu uma árvore devido à baixa visibilidade. A aeronave caiu em uma área de mata próxima a uma estrada principal, a apenas 1 quilômetro do local do casamento. A câmera continuou gravando até o momento do impacto. Todos os ocupantes morreram na queda. Rosemary, seu irmão Silvano, a fotógrafa Nilda e seu bebê, e o piloto Peterson. No local da festa, ninguém sabia o que tinha acontecido. O Dirley esperava no altar, sem imaginar que um helicóptero traria sua noiva. Os convidados começaram a se confundir conforme o tempo passava.
Carlos, o cerimonialista, começou a ligar para checar a situação. Confirmou que a decolagem havia ocorrido, mas a aeronave nunca chegou. Logo começaram os rumores de que um helicóptero havia caído nas proximidades. Inicialmente, ninguém acreditava que fosse o mesmo. Mas não demorou para que a verdade surgisse. O pastor precisou contar a Udirley que sua noiva jamais chegaria. Equipes de resgate chegaram ao local com 8 caminhões de bombeiros. Não havia chance de encontrar sobreviventes. As autoridades iniciaram uma investigação. Analisaram os destroços, a gravação em vídeo, os registros do voo e os dados meteorológicos. O helicóptero estava legalizado, o piloto era experiente, mas as mudanças climáticas repentinas tornaram o voo perigoso. O laudo final concluiu que a causa da queda foi a colisão com uma árvore durante uma situação de visibilidade extremamente reduzida. Mais tarde, Carlos, o organizador da cerimônia, disse: "Toda noiva tem um sonho, e o dela era chegar de helicóptero, sem que ninguém soubesse. Rosemary queria que seu casamento fosse memorável. E foi, mas de uma forma que ninguém queria. 4 vidas se perderam a apenas 1 quilômetro da cerimônia. Um dia de alegria virou uma tragédia, e a surpresa que deveria arrancar sorrisos acabou mudando muitas vidas para sempre." Número 5. O colapso fatal na pista de dança no Egito. Era quinta-feira, 25 de setembro de 2025, na província de Aswan, no sul do Egito. Ashraf Abu Hakan, de 28 anos, estava em pé no salão de festas, rodeado por amigos, familiares e sua esposa recém-casada. A decoração estava impecável, a música animava o ambiente e todos estavam em clima de celebração. Apenas um dia antes, o mesmo grupo celebrava o noivado de Ashraf. Agora, ele estava oficialmente casado e empolgado com o futuro. Pessoas próximas diziam que ele era conhecido pelo bom humor, pelo sorriso fácil e por seus grandes sonhos. O salão da festa estava tomado por alegria. Casamentos egípcios tradicionais costumam durar vários dias, com celebrações como a Noite da Rena, quando as mãos e os pés da noiva são decorados com desenhos, procissões, rituais religiosos, corte de bolo, banquetes e muita dança. Naquela noite, tudo isso acontecia no casamento de Ashraf. Convidados conversavam, comiam, dançavam e se divertiam. Ashraf e sua esposa caminharam até a pista de dança. Ele carregava um bastão de madeira conhecido como a saia, utilizado em uma dança tradicional egípcia chamada tartib. Essa dança tem raízes no folclore egípcio e é muito comum no sul do país. O bastão não é apenas decorativo. Ele faz parte de uma prática cultural que mistura arte, dança e movimentos marciais. Homens giram o bastão e fazem movimentos rítmicos enquanto dançam. A esposa de Ashraf também segurava um bastão semelhante. Eles começaram a dançar juntos. Um vídeo daquela noite mostrava Ashraf dançando com segurança e animação. Ele girava o bastão sobre a cabeça com movimentos suaves e precisos. Ao lado dele, sua esposa sorria. Os convidados batiam palmas e vibravam. Eles riam, se divertiam e celebravam ao som da música. Tudo parecia normal. Mas então, algo mudou. Durante a dança, Ashraf deu um passo para trás. Testemunhas disseram que o semblante dele se alterou levemente. Ele parecia tonto, como se estivesse perdendo o equilíbrio. E, de repente, desabou. Caiu de costas no chão, ainda segurando a mão da esposa. A princípio, muitos acharam que era uma brincadeira. Outros imaginaram que ele havia escorregado. Mas quando ele permaneceu imóvel, o clima mudou. A música parou. Gritos tomaram conta do salão. Os convidados correram até ele. Nas imagens, era possível ver Ashraf caído no chão, enquanto sua esposa se ajoelhava ao seu lado, em pânico e desesperada. Alguns tentavam acordá-lo. Outros começaram a fazer massagem cardíaca. Em segundos,
a alegria deu lugar ao medo. Apesar de todos os esforços, Ashraf não reagia. Os minutos passavam e nada mudava. Equipes médicas chegaram rapidamente, mas era tarde demais. Os médicos confirmaram que Ashraf sofreu uma parada cardíaca súbita. O coração dele parou sem nenhum aviso, e ele morreu quase instantaneamente. Ashraf tinha apenas 28 anos. Um momento ele dançava com sua esposa, e no instante seguinte, sua vida chegava ao fim. A notícia se espalhou rapidamente pelas redes sociais. O vídeo foi compartilhado por milhares de pessoas. A comoção foi grande. Muitos expressaram tristeza e prestaram homenagens à família e à esposa. Amigos lembraram de Ashraf como alguém sempre alegre e cheio de vida. E havia uma preocupação especial com sua esposa, que em poucos minutos passou de recém-casada a viúva. Eles não cortaram o bolo. Não terminaram a primeira dança. A vida deles juntos terminou antes mesmo de começar. O mais chocante é que um caso semelhante havia ocorrido poucos dias antes. Essas histórias nos lembram que, mesmo nos dias mais felizes, a vida pode mudar em um piscar de olhos. Casamentos são celebrações de amor, união e novos começos. Mas, para essas pessoas, foram também o cenário de perdas irreparáveis. Não importa o país, a cultura ou o motivo. Quando o inesperado acontece, o que deveria ser o melhor dia da vida se transforma em uma lembrança dolorosa que ninguém jamais esquece. Que essas tragédias sirvam como alerta, mas também como homenagem às vidas que se foram de forma tão repentina. Porque, no fim, o amor merece ser celebrado e jamais destruído. Se tiver gostado do vídeo, deixe seu like e inscreva-se em nosso canal para acompanhar todas as novidades. Continue por aqui e assista a mais vídeos, clicando em um desses vídeos que estão aparecendo na sua tela. Cuidem-se, amigos!